Olá, meus alunos de Botânica 1 do Polo Magé. Aqui é o mediador presencial de vocês, o Anderson Portugal. Estamos temporariamente afastados por conta da pandemia, mas tentando ficar juntos aí para questões das aulas práticas. E a gente vai ter uma aula prática um pouco diferente, né? Uma aula prática online. E vou passar para vocês de como vai ser o detalhe dessa aula prática. Ela vai se referir à prática 2, que é o trabalho de campo, e à prática 3, que é a prática relacionada a raiz e caule. Aí tá folhas, mas é raiz, tá bom? O trabalho de campo, depois eu vou me comprometer a vocês que logo assim como a pandemia acabar, estivermos juntos, né? Dar esse trabalho de campo, porque eu acho que é importante para a formação como um todo, né? E para a gente poder visualizar algumas questões que a gente, infelizmente, vai só passar por cima. A gente não vai conseguir abordar, tá bom? E a prática de raiz e caule, a gente vai também mostrar algumas coisas, né? Depois no outro semestre, até quem quiser na prática, observar no microscópio também não teria problema. Como é que vai funcionar essa prática? Ela vai ter um relatório, né? Prática sem relatório não é prática. E esse relatório vai contar 3 questões. Durante essa aula, eu vou disponibilizar para vocês 3 questões e dessas 3 vocês vão poder escolher 2, tá? Então, 2 dessas questões do relatório vão vir dessa aula online. A terceira questão vai ser entregue a cada aluno, né, a cada um de vocês, no dia do chat. Quando que acontece o nosso chat? Para o Sacripanta desinformado que ainda não sabe, é todo sábado a partir de 9h40, tá? E aí, esse chat deve demorar um pouco mais por conta da carga horária da prática, tá bom? Então a gente vai estar lá para discutir as questões, dúvidas em relação a essa aula prática online e também para eu poder entregar as questões para vocês. E aí, quando que vocês vão me entregar esse relatório? No dia 26, no domingo, né? Anderson, eu não quero entregar relatório, não quero assistir sua aula e não quero participar do chat. Infelizmente, você vai ficar com falta, tá? Então, por favor, apareça no chat, assista a aula e qualquer dúvida fala comigo, tá? Anderson, eu faltei porque estou com coronavírus, estou doente, alguém morreu. Aí, mesmo procedimento online, presencial, vai ser adotado online, vai ter que entregar algum atestado, né, para eu poder encaminhar para a coordenação. Epa, volta, pronto. Como é que vai ser a estrutura dessa nossa prática? Ela vai ter 3 etapas. A primeira falando um pouco sobre o trabalho de campo, a segunda falando de raiz, morfologia e adaptações, e a terceira falando de caule, morfologia e adaptações. Eu vou tentar ser breve, né? Não me alongar muito, acho difícil, e também dividir o vídeo em 3 para não ficar muito pesado, tá bom? Então, devo enviar 3 arquivos para vocês em relação a essa prática. Em relação ao nosso trabalho de campo, ele seria um ecossistema de restinga, seria aqui em Maricá, na Praia da Sacristia. E o que são as restingas, né? Dependendo do autor, você vai encontrar diferentes definições. Eu gosto de usar a definição que restinga é um ecossistema associado à Mata Atlântica, né? E que se estende ao longo de todo o litoral brasileiro. Então, todo o litoral você vai encontrar feições de restinga, esse bioma restinga, tá? Aqui ó, em roxinho no mapa a gente consegue ver até onde vai o domínio restinga, né? E é uma vegetação, né? É uma formação muito recente, né? Ele começa no Quaternário. E o Quaternário é a época geológica que nós estamos vivendo.
E qual é a característica do quaternário? Nós temos glaciação e interglaciação, né? O mar recua e o mar avança. E nesses recuos e o avanço do mar, a gente tem ao longo da costa brasileira deposições de areia, grandes deposições de areia. Então, o que a gente observa, principalmente no solo da Restinga, que é um solo arenoso, com muito quartzo, né? De formação recente. Então, toda a vegetação e toda a fauna e flora que domina esse ambiente de Restinga veio colonizar esse ambiente que estava vazio e de arenoso, tá? E por ser um ambiente extremamente recente, a gente encontra baixos níveis de endemismo. Quando a gente compara tanto a flora quanto a fauna, a gente percebe similaridade mais próxima à flora da Mata Atlântica. Então, 80% das plantas da Restinga a gente consegue encontrar na Mata Atlântica. Os outros 20% são de plantas provenientes da Amazônia e do Cerrado. Então, a gente tem baixo endemismo e similaridade florística muito alta com a Mata Atlântica dentro das Restingas. Aí você vai me perguntar, né, Sacripanta? É tudo deposição de areia, então toda a Restinga é igual. Não, nem toda a Restinga é igual. E aí, eu até, um desafio assim, desafio não, um projeto de vida para vocês, é vocês conhecerem um pouco os nossos ecossistemas fluminenses, né? E aí, quando a gente observa a Restinga aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente percebe que tem 4 restingas muito bem definidas, tá? Então, aí fica, alguns de vocês já conhecem algumas, mas acredito que nem todos conhecem pelo menos uma dessas 4 grandes feições geomorfológicas de Restinga no estado. Vamos lá. A primeira delas, a primeira grande feição, fica mais para o norte do estado. Então, vou vir do norte, né, lá de divisa com o Espírito Santo, e vou descendo até lá a Ilha Grande, Paraty, tá? Então, aqui, ó, no norte, ó, vou tentar usar até o recurso aqui, ó. Funcionou. Nós temos as grandes restingas do estado. São as maiores restingas e são restingas de melhor status de conservação. Quando a gente fala grande restinga, é porque são grandes mesmo. E essa grandeza toda vai por conta do Rio Paraíba do Sul, né, que ao longo desse período quaternário foi depositando grandes quantidades de areia, grandes depósitos de areia, né? E aí, durante o quaternário, ele também foi mudando sua posição geomorfológica e depositando areia ao longo do seu delta e formando as maiores restingas que a gente tem, tá? Mas aqui, próximo a Cabo Frio, a gente tem as restingas secas. Eita. Tá vendo que o Anderson tá enrolado aqui com essa tecnologia, que não quer voltar. Aqui, mais próximo dessa região. Vocês veem que existe uma questão geológica importante em que altera vento e altera também a questão da circulação de água, né? Com isso, faz com que seja uma região de águas mais geladas e de ventos, de muito vento. E nisso faz com que a gente tenha uma restinga mais seca. Então a gente vai encontrar as grandes dunas ali na região de Cabo Frio, né? E também uma mata muito mais seca frente às outras restingas, tá? Nessa região central do estado, que vai do Rio de Janeiro até Saquarema, né, parte de Araruama, Araruama já faz divisa, né, com as questões de Cabo Frio, nós temos as restingas de cordão duplo. Essas restingas, elas são bem interessantes e é bem legal da gente observar os cordões duplos, né, aqui, ó, nesse pedaço aqui.
Porque esses cordões têm idades geomorfológicas diferentes. Então, cada um cordão desse foi feito um avanço ou um recuo do mar, tá? Então, são restingas que quando a gente olha do alto, tem uma foto aérea nos próximos slides, a gente vê que existe esse duplo cordão. E a quarta formação de restinga que a gente encontra no estado do Rio de Janeiro seria essa formação mais para o sul. Toda essa região aqui. O que acontece? Nessa região, a gente observa que a Serra do Mar, ela meio que emerge, né? E com isso, a gente tem restingas extremamente pequenas, muito próximas à cadeia de montanha, né? Então, essa proximidade com a cadeia de montanha, o tamanho dessas restingas faz com que a gente tenha peculiaridades, principalmente de fauna e flora, tá? São muito bonitas também. Então, quem puder visitar, visite, tá? E aí, uma outra questão dentro dessas diferenças geomorfológicas de formação, a gente encontra comunidades vegetais herbáceas, arbustivas e arbóreas, né, convivendo ali. Então a gente não tem só um tipo de comunidade vegetal, né? E aí vocês vão perguntar assim, se toda a restinga é arenosa, parece um deserto e seca. Não. Dentro dessas questões geomorfológicas, a gente pode encontrar formações. E cada formação tem uma peculiaridade. Por exemplo, a gente pode ter mata seca, pode ter mata inundada, pode ter mata periodicamente inundada, uma mata com um tipo de vegetação específica. Então, a doutora Dorothy, que é uma das principais estudiosas no Rio de Janeiro e no mundo de restinga, ela caracterizou todas essas formações e a gente vê essas diferenças, tanto florísticas quanto no solo. E o nosso trabalho de campo seria em Maricá, né? Na Praia da Sacristia, que é uma restinga, né? Esse pedaço de restinga tem muitos costões rochosos, conhecidos como ensilbergs, né? Ensilbergs são aqueles paredões, né? Aqueles costões rochosos, onde a gente encontra uma vegetação muito característica, né? Adaptadas a alta iluminação, baixa disponibilidade hídrica e um solo extremamente pobre, né? E aí a gente ia ver no trabalho de campo esse tipo de vegetação, essas adaptações. A gente ia conseguir ver um pouco de alga, alguns, principalmente os grandes grupos de macroalga, e também falar um pouco de diversidade de biófita e pteridófita. Aqui embaixo nós temos a APA de Maricá, que fica na Barra de Maricá. Se vocês repararem, a gente consegue ver muito bem os costões rochosos, os cordões arenosos. Aqui, nessa faixa aqui, nós temos o primeiro cordão arenoso, que é o cordão arenoso mais antigo, né? Que vai aqui, ó, até na divisa com a lagoa. Para cá, esse trecho aqui, é a Lagoa de Maricá. Aqui nós temos o cordão arenoso mais recente, né, que está com divisa do mar, né? Então, cada um com uma idade geológica diferenciada. O mais externo mais recente e o mais interno mais antigo, tá bom? É muito bonito. Depois, quem quiser visitar Maricá, pode vir e ver esse tipo de restinga. Aí, dentro desses ecossistemas de restinga, a gente ia falando de diversidade de briófita e pteridófita, né? Sabemos que pteridófita não é um nome usual, né? Por não formar um grupo monofilético, né? Não vou entrar em apomorfias de cada um dos grupos, porque ia demandar uma outra aula, né? Mas o que a gente ia observar no trabalho de campo? Principalmente essa diversidade de briófita e pteridófita, aí eu destaquei uma samambaia, que é a samambaia que eu estudei no meu mestrado e doutorado, que é o Teumatoblechnum cerulatum, que é uma samambaia tem várias adaptações a sobreviver num ambiente alagado, seco, muito sombreado, muito iluminado,
Então seria bem bacana da gente observar essa planta. E esse musguinho, né, muito bacana, que ele domina principalmente os costões rochosos de Restinga, e ele é responsável, não só ele, né, vários organismos, mas pela sucessão primária ali nesses costões. Eu queria que vocês dessem uma lida principalmente sobre hábito, né, e as características, né, que tem lá no livro de vocês, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, tá bom? E a nossa primeira questão é: vocês vão em artigos, vocês vão em sites, vocês vão escolher uma planta. Site tem o restinga.net, né? O restinga.net tem vários trabalhos lá que falam sobre vegetação de restinga. Aí vocês vão escolher uma planta de restinga e vocês vão falar sobre uma adaptação a essa planta sobreviver esse ambiente de restinga. É fácil, a gente viu na primeira prática várias adaptações morfológicas e anatômicas para sobrevivência a diversos ambientes, né? Então, por exemplo, eu tenho um cacto. Que parênquima o cacto tem para sobreviver num ambiente seco? Né? Os espinhos servem para quê? Né? Enfim, não vou ficar falando muito não, senão vou acabar dando as respostas, tá bom? E aí vamos para a segunda parte da nossa prática, que é raiz.